Olá a todos, meu nome é Rafael De Cunto, sou sócio do escritório Pinheiro Neto Advogados e sejam bem-vindos a uma conversa organizada por nosso time de tecnologia com as duas diretoras da ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados recém-criada, para comemorar o Dia Internacional da Proteção de Dados, ou da privacidade de dados, como entendo que se fala nos Estados Unidos. O dia foi criado há mais de 10 anos na Europa como uma maneira de se incentivar ações voltadas à educação e conscientização da sociedade com relação à proteção de dados e o respeito que esse assunto demanda. Muito bem, temos aqui o prazer e a honra de recebermos as diretoras Nairane Farias Rabelo Leitão e Miriam Wimmer. A Nairane é sócia licenciada do Cerura Advogados, onde fundou a área de Direito da Privacidade e de Proteção de Dados. Ela possui dupla certificação internacional pela ICSIM em Privacy Data Protection Essentials e Information Security, assim como também é certificada pela Fundação Getúlio Vargas em Planejamento, Gerenciamento e Identificação de Riscos em Projetos, integra o IAPP, e é professora convidada do Centro de Estudos Avançados em Tecnologia, Privacidade e Proteção de Dados e autora de diversos artigos publicados. Miriam Wimmer é doutora em Políticas de Comunicação e Cultura pela Faculdade de Comunicação da UNB, mestre em Direito Público pela UERJ e graduação também pela UERJ. Ela possui a certificação pela IAPP e ocupou diversos cargos na administração federal, como a Anatel, Minicom, Ministério da Ciência e Tecnologia. Ela é professora do IDP e professora convidada de Direito Digital e Proteção de Dados Pessoais em diversas instituições de ensino. Muito bem, vamos agora iniciar a nossa conversa. Bom, então eu queria começar agradecendo Rafael e Larissa o convite a participar desse bate-papo junto com a minha colega, minha amiga Nairane. É um grande prazer participar dessa ação, porque de fato estamos em busca de sensibilização quanto à importância do tema e esse é o significado realmente da data, né, de chamar atenção para esse assunto tão importante. E quando a gente olha para o cenário de proteção de dados atualmente, de fato, embora a gente esteja há 10 anos, mais ou menos, discutindo a criação de uma lei de proteção de dados pessoais, a sua entrada em vigor é muito recente e a criação da ANPD é ainda mais recente. Então, eu diria que, diferentemente do contexto europeu, em que a gente tem já algumas décadas, né, de estrada, de aprendizado sobre proteção de dados pessoais, esse é um tema ainda novo para nós e impõe um desafio muito grande de aprendizado e de conformação, seja no âmbito do poder público, seja também no ambiente privado. Então, eu diria que a gente está começando a percorrer essa curva de aprendizado em busca realmente de uma mudança cultural, né, que nos faça perceber o valor do dado pessoal não apenas como um insumo econômico, mas também como uma projeção da personalidade humana. Eu agradeço também o convite de estar aqui com vocês. E para mim é sempre um grande privilégio poder conversar com a sociedade, colocar a cara da ANPD para fora, a gente iniciar esse diálogo e participar com a minha colega Miriam aqui do mesmo fórum também para mim é uma grande satisfação. Onde estamos, onde queremos chegar? Estamos bem longe de onde queremos chegar, né, Miriam? Mas nós estamos querendo trabalhar para chegar num ponto ideal. A estrada é longa, muita coisa precisa ser feita pela ANPD, pela própria sociedade, a conscientização dos titulares é muito importante, a conscientização, a digitalização das empresas é muito importante, o desenvolvimento econômico e a inclusão das empresas nesse mundo da digitalização de forma responsável também é uma caminhada que a gente ainda está iniciando, e é bom que a ANPD venha nesse momento, na verdade era para ela vir há muito tempo atrás, para começar o guia dessa caminhada, né, e a gente já se encontra assim, a gente inicia com um turbilhão de urgências, um turbilhão de necessidades, e uma imensa responsabilidade de orientar. Estamos bem longe, a nossa impressão é que precisa muito, ainda muito que fazer para conscientizar os titulares, há muito o que fazer também para dar segurança jurídica às nossas empresas. Mas
Estamos começando o trabalho e a gente pretende chegar num ponto ideal de equilíbrio assim que possível. E aproveitando aqui, antes de ir para a segunda pergunta, eu queria primeiro também agradecer por serem duas mulheres, representando as mulheres da sociedade como um todo, nessa autoridade que será tão importante para a estruturação de proteção de dados do país, então vocês nos representam. E eu acho que, continuando aqui a pergunta, eu vou primeiro direcionar para a Miriam, já que hoje é um dia, né, o Dia Internacional da Proteção de Dados, um dia de reflexão sobre conscientização, você poderia falar para a gente um pouquinho sobre esse importante papel da NPD no desenvolvimento de proteção de dados no país que, como você mesma falou, a gente não tinha essa tradição como outros países europeus. Então, se você pudesse dar um overview, né, do que esperar da NPD, qual é esse papel dentro da sociedade brasileira? Perfeito, Larissa, obrigada pela pergunta. De fato, quando a gente olha para a LGPD, que é uma lei de inspiração europeia, a gente percebe que um componente essencial desse desenho, desse quebra-cabeça, é justamente a figura da autoridade. Então, algumas pessoas já fizeram o exercício de buscar na LGPD quantas vezes aparece a palavra regulamento ou regulamentação. Eu não vou chutar um número aqui, mas é mais de uma dezena de vezes. E, de fato, é uma lei que, por se propor a tratar de um tema em constante evolução, de incidir sobre ambientes intensivos em tecnologia, em que há uma grande assimetria de informações entre o agente regulador e o regulado, é uma lei que se apoia muito fortemente na principiologia e na necessidade de normatização infralegal. Então, a NPD é, de fato, uma peça central do quebra-cabeças, porque a ela cabe completar a legislação, né, concluir a institucionalização da legislação brasileira no país, e isso por meio de competências de normatização, de fiscalização e de sancionamento. Mas, mais do que isso, o papel da ANPD é também de se tornar um ente regulador num sistema muito complexo de proteção de dados pessoais, porque a nossa legislação, com essas características de horizontalidade, acaba por tocar em inúmeras outras searas que já são objeto de leis específicas, sejam leis setoriais ou sejam também leis transversais, como é o caso do Código de Defesa do Consumidor ou da legislação antitruste. E essa grande confusão, esse emaranhado de normas, é algo que requer, de fato, um esforço muito grande de harmonização e de interpretação sistemática, e nesse sentido o papel da ANPD é crucial na medida em que a ANPD se coloca como um órgão central de interpretação da legislação. Então, o esforço da ANPD tem que ser não apenas normatizar, fiscalizar, sancionar, mas também de estabelecer um ambiente coerente de segurança jurídica quanto às regras do jogo, o que é um requisito, enfim, tanto para o setor empresarial, para dar segurança para investimentos, como também para o titular de dados, para que ele saiba como ele pode se proteger de usos indevidos de seus dados pessoais. É um desafio que não é nem um pouco pequeno e nem um pouco trivial, Larissa. Miriam, a NPD pretende também uniformizar o entendimento da LGPD? Sim, Rafael. Então, esse é um ponto que nós temos, sobre o qual nós temos discutido bastante, porque existem, de fato, muitas dúvidas interpretativas que decorrem, seja de uma omissão intencional do legislador, que deixou um espaço para regulamentação, seja também em razão do fato de que a lei é muito complexa e, às vezes, a técnica, em alguns aspectos, até mesmo contraditória, né? Acho que cada um de nós que já estudou a lei é capaz de apontar inúmeros momentos em que surgem dúvidas decorrentes da discrepância redacional. Então, a NPD tem, sim, um papel de interpretação da legislação, e eu acho que a discussão que nós estamos enfrentando nesse momento é exatamente como esse papel será desempenhado, né? Quando a gente olha para a administração pública, a gente vê que existem órgãos que, enfim, proferem súmulas ou enunciados interpretativos, ou mesmo por meio de notas técnicas, notas informativas, buscam trazer um pouquinho mais de clareza quanto à interpretação da lei, e essa é uma discussão que nós estamos travando nesse momento, né, Nairane, que é justamente de compreender qual é a forma mais eficiente, mais célere de dar resposta a essas dúvidas. Eu comento aqui que nós temos recebido
mais de, acho que 150 e-mails até o momento, com dúvidas das mais variadas, e obviamente a gente não vai ter condição de responder dúvidas por e-mail de maneira individualizada, mas esse é um termômetro muito importante para a gente entender onde é que estão os pontos que realmente suscitam mais conflitos ou mais perguntas, né, em termos de interpretação, e pretendemos sim atuar com base nessa percepção de pontos ainda nebulosos. Interessante. E acho que essa horizontalidade que você falou leva à nossa próxima pergunta. Eu vou dirigir a Nairane, mas, por favor, fique à vontade, claro, para cada uma dar a sua opinião, inclusive você, Larissa. Qual que é a estratégia de diálogo da ANPD com outros órgãos governamentais ou não? Senacom, Ministério Público, CAD, Anvisa, Banco Central, outros setores regulados? Bom, Rafael, a gente tem, né, lá a nossa coordenação de relações institucionais, também é a mesma coordenação para relações internacionais, e é por meio dela que a gente pretende manter um fórum permanente de comunicação, né, por meio de cooperação técnica, com todos esses órgãos que você falou, com entidades da administração pública, responsáveis também pela regulamentação, pela regulação de setores específicos de atividade econômica. E a gente sabe que em algum momento essa conversa ela vai ser essencial. Alguns setores são extremamente regulados e a gente não vai ter como regulamentar a aplicação da LGPD sem essa cooperação técnica, né? Além disso, tem os órgãos do consumidor, como você bem mencionou, e os órgãos internacionais. Então, essa coordenação, ela vai ter esse papel de instituir, né, de criar, de viabilizar, fomentar esse fórum permanente de comunicação. Essa comunicação, para nós, ela é essencial, tanto essa com as agências, órgãos brasileiros ou internacionais, como a comunicação com a sociedade, da qual eu já mencionei aqui anteriormente. Se me permite, Nairane, agregar uma informação ao que você já mencionou, Rafael, eu acho que uma preocupação que sempre foi muito vocalizada, inclusive durante o período de tramitação da LGPD, diz respeito à interação da LGPD com o Código de Defesa do Consumidor e, em particular, com a atuação de PROCONs, né? São mais de 900 PROCONs aí espalhados pelo país. E aí uma notícia que eu acho que ajuda a tranquilizar um pouquinho também o mercado, de que nós temos entabulado uma relação extremamente cooperativa com a Secretaria Nacional do Consumidor e vimos com bons olhos a recente criação de um comitê no âmbito do Conselho Nacional de Relações de Consumo, voltado justamente para diagnosticar onde é que estão as principais questões levadas aos PROCONs que são referentes à atuação da ANPD. Então, a gente entende que, trabalhando de maneira cooperativa, a gente consegue justamente usar esse termômetro aí, para repetir a expressão que eu usei, que você também mencionou, que nos permita atuar de maneira estratégica justamente onde dói mais, né, onde realmente está mais problemático. E eu acredito, como disse a Nairane, que esse desejo de articulação com outros órgãos vai se replicar para inúmeras outras instâncias, tanto governamentais como também não governamentais, né? E eu até ia complementar aqui que certamente essa é uma ótima notícia para o mercado, né? Quando a gente fala de diálogo, ainda mais em setores regulados, aqui no escritório a gente tem muito contato, né, com o setor financeiro, Banco Central, setor farmacêutico, plano de saúde, e mesmo quando a gente trabalhou nos projetos de implementação, certamente um desafio é esse diálogo, né, das legislações que já existiam até antes mesmo da gente pensar num sistema federal de proteção de dados e a LGPD. Então, essa abertura que a ANPD está fazendo é muito importante para os setores do mercado como um todo, mas, sobretudo, é uma mensagem relevante para o setor regulado nesse sentido, que vinha muito preocupado, né? O que vai mudar em termos de regulação do que eu já vinha fazendo de confidencialidade de informações de saúde, ou seja, de sigilo bancário que existe no setor financeiro. Então, é uma mensagem muito importante. E já que a gente está falando dessa estruturação da ANPD, da abertura de diálogos, dessa
comunicação com outros órgãos. Então, acho que, para matar a curiosidade de todos, né, como que está sendo a estruturação da NPD? O que já foi feito? Quem já foi contratado? O que ainda falta a fazer? Então, se vocês puderem contar o que está acontecendo aí dentro para a gente, seria ótimo. Olha, eu vou dizer que é uma aventura, viu? E é um privilégio participar dessa aventura, porque realmente criar algo a partir do zero é um esforço tremendo, né? E é algo que não é muito comum na administração pública. Normalmente a gente vê a transformação de órgãos existentes ou o acúmulo de novas competências, mas partir de uma página em branco, né, de um greenfield é um desafio incrível e envolve, enfim, problemas de todas as ordens, desde espaço físico até realmente material de trabalho, servidores, e a estruturação de uma visão estratégica e de uma agenda regulatória, que eu acho que é crucial para que se possa, inclusive, dar visibilidade à sociedade sobre o que se pretende fazer. Então, nesses primeiros meses, a gente não completou ainda 3 meses, né? Vai ser agora no dia 6 de fevereiro, a gente tem se ocupado intensamente de construir, de colocar esses tijolinhos, né, para construir esse arcabouço institucional de maneira bastante segura. O que isso envolve? Em primeiro lugar, um regimento interno, né? A gente tem a lei do processo administrativo, mas é preciso especificar como esses procedimentos ocorrerão dentro da NPD, lembrando que a gente tem uma série de procedimentos que não são apenas de fiscalização e sancionamento, mas também de interpretação da legislação, de resposta a reclamações de titulares, então tudo isso precisa ser procedimentalizado. Em segundo lugar, a agenda regulatória, como eu mencionei, e aqui eu acho que, enfim, são muitos temas, né? Nós preparamos uma lista grande, né, de temas que vêm sendo suscitados, e numa equipe que é enxuta e que foi realmente desenhada para ser enxuta, precisamos ser realistas e priorizar o que dá para ser feito nos primeiros 2 anos, para também não gerar uma expectativa irreal na sociedade. Então, esse é um segundo desafio muito grande. E associado a tudo isso, a constituição do corpo técnico, que é de certo modo, muito interessante e é bonito a gente ver pessoas de diferentes origens e diferentes backgrounds, diferentes formações se juntando ali nesse ambiente novo que é a NPD. Então, pessoas que têm formação técnica, pessoas com formação jurídica, pessoas da área de administração, pessoas que trabalham muito tempo no governo, pessoas que são da comunidade acadêmica, científica, né? E que, de certo modo, reflete também a diversidade do próprio conselho diretor, que tem 5 pessoas com perfis diferentes, mas complementares em muita medida. Então, eu acho que é uma fase belíssima, e eu acho que no futuro vai todo mundo escrever livros ou enfim, participar de documentários sobre isso, porque é realmente um privilégio. O Rafael estava brincando antes da nossa gravação começar sobre a formação da Lei Geral de Telecomunicações e da Anatel. Eu trabalhei alguns anos no setor de telecomunicações, eu sempre ouvia os mais veteranos falarem sobre essa fase, né, com muita saudade, e eu fico feliz e orgulhosa e honrada de poder participar desse momento inicial, que é realmente crucial para sinalizar e para dar a direção do que vem daqui para frente. Esse momento, ele é especial, assim, de todas as formas, assim. Nós temos uma equipe muito pequena, como a Miriam falou, extremamente enxuta, muito trabalho, muita cobrança, muita responsabilidade, mas mesmo assim a gente vê um sentimento de cooperação muito grande. Em 2 meses nós já temos melhores amigos, porque de manhã, tarde e noite a equipe praticamente se fala o tempo inteiro. É uma equipe muito pequena, então isso é natural. Se ter ideia, a gente teve aqui uma curiosidade, né? A Miriam falou da agenda regulatória. Essa ideia de realista, a quantidade de temas urgentes que a gente tem para regulamentar, assim, foi muito difícil a gente escolher quais seriam os mais urgentes, e a equipe diretamente responsável, sempre dizendo, a gente consegue, pode colocar mais temas, então está todo mundo muito empenhado realmente em fazer um bom trabalho, em dar resultado para todo mundo. Então, a NPD está assim, pequenininha, tentando já dar algum resultado, mas trabalhando muito para isso. Em breve, eu acho que vocês vão ter mais uma ideia concreta disso. Imagino mesmo. Então, aproveitando, educação, conscientização, que é o grande tema do Dia Internacional da Proteção de Dados, são pilares importantes da LGPD. Olha, Rafael,
de fato, a gente teve pouco tempo, né, menos de 3 meses, mas um dos pontos que a gente já tem um consenso, não apenas entre os diretores, mas de todo o corpo, é o fato de que a NPD pretende ser muito mais orientadora do que reativa. Ela pretende chegar antes, educar, trazer segurança, do que punir. Ela pretende buscar melhores informações do que simplesmente sair punindo sem entender o que de fato está acontecendo. Como é que pode acontecer essa orientação? Eu acho que ela vem de diversos fatores, diversos meios paralelos, caminhando ao mesmo tempo. A gente tem orientações e guias que a gente pode divulgar, a gente tem as regulamentações de pontos importantes, a gente tem isso aqui que a gente está fazendo hoje, né? Conversando, trazendo alguns pontos importantes aqui da lei, em alguns fóruns interessantes, abrindo o debate também, para entender as dificuldades do setor econômico também. Enfim, assim, são muitas coisas em paralelo que a gente consegue fazer ao mesmo tempo para conseguir o que é de mais importante, eu acredito, no meu ponto de vista, acho que também de todos os diretores, que é a orientação. Isso não é simples, isso não é fácil, a gente não vai conseguir da noite para o dia, mas e a gente entende que diversos são os atos paralelos e simultâneos necessários para a gente começar aí. Assim, acho que vai demorar um tempo para a gente conseguir chegar num platô de conscientização, assim como ninguém acreditava que, ou pouca gente acreditava que ia se conseguir algo interessante no direito consumidor. A gente tem aí um direito consumidor forte brasileiro, a gente imagina que a gente vai conseguir também em relação à proteção de dados. Tem sim condições de dar, temos condições de dar essa consciência para o titular e dar a segurança jurídica para as entidades. Mas é preciso uma contribuição não só de dentro da NPD, como de todos os outros órgãos que você mencionou antes, né? E aqui vocês também, nesse fórum, como a gente está fazendo. Pode ser que nesse ponto haja potencial de algum atrito com outros órgãos que muito provavelmente já pensem com a entrada em vigor da LGPD, já pensem na necessidade de fiscalizar, sancionar, não só, obviamente, sobre o LGPD, mas também Código de Defesa do Consumidor, etc. Então, é uma possibilidade mesmo. Sem dúvida, é uma possibilidade. A gente vem sendo muito questionado, né, sobre conflito de interesses com o PROCON e Senacom, mas como a Miriam bem falou, a gente já iniciou o diálogo com o Senacom e a gente entende que ele será eficiente, pelo menos nós vamos trabalhar para isso, né? Os outros órgãos regulados, a gente também entende que a gente não vai conseguir agir sem entender o mercado específico dos setores regulados. Então, assim, essa conversa, essa cooperação técnica, ela vai ser importante. É certo que em algum momento pode haver algum... Eu não chego a dizer um conflito, mas em algum momento pode haver dúvida em relação aos limites de atuação, né? Mas nós vamos estar sempre abertos para tentar chegar aí a um resultado que não fira a atuação dos outros órgãos e que a gente consiga também agir com força, que a gente consiga agir também com a credibilidade de um órgão que, de fato, pretende regulamentar o setor não, a proteção de dados, né? Acho que, pegando esse gancho aqui no escritório, nós somos sempre muito otimistas, né? Otimistas com o futuro do país, dentro desse cenário de proteção de dados, muito otimistas com o desenvolvimento da proteção de dados no Brasil, como uma forma mesmo de desenvolvimento econômico, de proteção dos titulares de dados. Isso é muito importante na nossa sociedade. E já que a gente está no Dia Internacional da Proteção de Dados, e caminhando aqui para a nossa reta final, qual seria, e aí eu gostaria de ouvir as duas, e começando pela Miriam,
qual seria a mensagem, né, de vocês, representantes da NPD, como reflexão para esse Dia Internacional da Proteção de Dados? Eu acho que esse é um dia que tem um sabor especial para a gente, né, para o Brasil, porque primeiro ano da LGPD em vigor, primeiro ano com a NPD criada, e a mensagem que eu traria é que essa é uma reflexão que não deve se limitar ao dia de hoje, ou à semana de hoje, mas se prorrogar, se prolongar ao longo do ano, porque, de fato, essa tendência irreversível de digitalização apenas acentua a centralidade dos dados em todas as searas das nossas vidas, nos nossos ambientes interpessoais, nas relações sociais, nas relações com o governo, nas relações com o setor privado. Então, a minha mensagem seria que essa tomada de consciência deve se prolongar para além dessa semana, realmente indicando o primeiro passo para uma mudança de cultura e para uma percepção mais clara sobre a importância e a responsabilidade do tratamento de dados pessoais. Como a Miriam falou, assim, são muitas mensagens que a gente deve passar, né, Miriam, que a gente tem a necessidade de passar, e elas jamais vão se esgotar nesta semana ou no dia da proteção dos dados. Eu acho que talvez uma mensagem interessante que a gente possa passar é para os titulares, né, em relação à conscientização de que os dados, os titulares, eles podem ter algum controle sobre os seus dados, que eles devem, de fato, questionar qual a finalidade de conceder algum dado, o que é que está sendo feito com ele, com quem está sendo compartilhado, e, por outro lado, para as empresas, de que a LGPD e a proteção de dados, ela não vem como mais um meio burocrático, né, como mais uma obrigação para o cumprimento delas, né, mas muito pelo contrário. A proteção de dados, ela vem aliada ao desenvolvimento tecnológico. Quanto mais padronizado, quanto mais segurança a gente tiver no país, mais desenvolvimento econômico e tecnológico a gente vai ter dentro e na relação comercial e econômica do país com o mundo internacional. Então, a proteção de dados, ela vem trazer mais segurança para o titular, mais segurança para as empresas, e que as empresas, elas não deveriam ou não podem ter medo. É claro que, assim, tem uma caminhada muito grande aí para que elas, de fato, tenham essa segurança, né? Mas essa é uma mensagem inicial que eu acho importante. Eu acho que, então, para finalizar, os nossos agradecimentos a vocês, desejando aqui muito sucesso nessa empreitada de constituir a NPD, uma fase de muita responsabilidade, mas muito importante para a sociedade como um todo, que vocês tenham também uma boa semana, vamos dizer assim, do Dia, né, Internacional da Proteção de Dados, e que juntos com a sociedade a gente consiga mesmo ter um sistema que funcione para todos no país, que garanta desenvolvimento, inovação, mas que também proteja os titulares de dados. Então, foi uma honra e um privilégio ter essa conversa com vocês. Esperamos ter outras, e até uma próxima, e muito obrigada. Rafael, não sei se você quer deixar uma mensagem final também. Eu quero, obviamente, agradecer a presença das duas, de fazer esse bate-papo conosco, e desejar a ambas boa sorte e bom trabalho nessa, que nem a Irene falou, nessa caminhada inicial, nessa ladeira inicial da NPD. E desejar a todos que vieram nos ver aqui, nos prestigiar nesse canal, que tenham um bom Dia Internacional da Proteção de Dados.